Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo de perto, povo de longe, você que me ouve todos os dias aqui na 107.1 FM, bom dia para você, obrigado por sua audiência, obrigado por estarmos juntos, apesar de não te conhecer, um abraço, meu companheiro, minha companheira de todas as manhãs no programa Despertar, né, Márcia? Cafezinho fresquinho, pãozinho na manteiga, na chapa, então melhor ainda. Você que está me ouvindo aí, de repente, numa padaria, tomando café. Ah, obrigado, viu? Obrigado pelo dono da padaria, né? O dono da padaria que liga o rádio para você ouvir. Muito obrigado pelos mercados, empresas, todos que nos ouvem nesse momento, sempre sintonizando aqui na 107.1 FM. É o Senhor falando contigo. Já de manhã nós despertamos com unção. Um beijo para você, um beijo para as irmãs lá no Feital, que eu estive com elas nessa semana. Um beijo no coração, terça-feira à tarde, né? Passou, foi semana passada, essa é terça-feira. E eu quero mandar um beijinho no coração, missionária Silvana, Suzana, seu esposo que vieram me buscar em casa com tanto carinho. Muito obrigado pelo convite, pastor Natanael, muito obrigado por a família Assembleia de Deus Madureira no Feital, onde eu estive essa semana, tá? Um beijo no coração, gente. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu oro a Ti. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de falar da Sua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de propagar, dizer para o povo, Senhor, que Tu está trabalhando e sem medo de errar, porque eu sei que Tu está a trabalhar, Senhor. Eu sei que Tu não cessa de trabalhar. Eu também quero louvar a Deus por cada vida, Senhor, que através das redes sociais nos acompanham, Senhor, pedindo oração, aconselhamento, e principalmente as que me pedem oração. Senhor, em nome de Jesus, as que estão na campanha de oração nesses 3 primeiros dias do mês, em nome de Jesus, eu quero ordenar o milagre, ordenar a bênção, pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu ordeno, Senhor, que todo mal caia por terra, todo levante, todo mal que se levantou, Senhor, para destruir essa família, esse casamento, em nome de Jesus, eu abençoo esse casamento, essa união, pelo poder que é no sangue de Jesus. Eu abençoo essa família também na parte dos filhos, netos, bisnetos. Eu ordeno a bênção até a 5ª geração dessa casa, dessa família. Eu ordeno em nome de Jesus. Você recebeu para dizer amém? Amém, gente. Isso mesmo. Então fica firme no Senhor. O Deus que eu sirvo é um Deus que ouve, Ele fala, sabe? Ele tem uma intimidade conosco. Com Ele há uma possibilidade de você ter uma amizade que não é só de ouvir, sabe? Aquelas amizades, aquelas pessoas que você fala e ela tá lá no outro mundo. Não, nosso Deus, Ele te ouve e te responde. Alguém perguntou para mim agora há pouco, antes de começar aqui, a pessoa me falou, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu falei, procura um quarto, um cômodo da sua casa, dobre os seus joelhos, né? Ou de qualquer jeito, ou em pé, ou de joelhos, ou deitado no chão, prostrado diante do Senhor, e fala para Ele, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu preciso ouvi-lo. E Ele vai te responder. O problema é que a gente tem preguiça de orar, e muitas das vezes não só de falar com Deus, e não só de falar, como tem preguiça de esperar a resposta. Você já reparou? Quantas das vezes você vai orar, aí você fala, Senhor, eu preciso de uma resposta, fala comigo, aí levanta do joelho e vai embora. Ou para de falar, tá lavando louça, seja lá o que for, aí você entra com outro assunto. Ou imagina você tem um amigo, você está assentado com ele à mesa, conversando, você fala, fulano, então, me responde isso. Quando a pessoa for falar, vai falar com você, você muda de assunto, você não quer resposta? Você não espera a resposta? Aí eu vou concluir que você não quer ouvir a resposta. Mas se você precisa de resposta de Deus e quer ouvi-la, fala com Ele e espere a resposta de Deus, tá? E seja corajoso, sabe? Tome atitude. Nós vamos ouvir o primeiro louvor agora que fala sobre isso. Toma atitude. Para você atravessar o mar, você tem que colocar o pé na água. Ou seja, você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Ficar chorando só não resolve, tá? Então, no nome de Jesus, ouça esse louvor e entenda o que Deus tem para você. A Laura Moreno cantando e lindamente para Jesus. Vamos ouvir esse louvor? Eu já volto com a palavra. Vamos lá. É preciso molhar os pés
tocar suas vestes, para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado, para que o sacrifício apareça, e esperar por muitos anos, até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz, para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco, até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Você precisa crer, coisa linda. Para atravessar o mar, coloque os pés na água. Para chegar do outro lado, você precisa acreditar. Não adianta você falar assim, ai, ora por mim, ó, busque a Deus por mim, peça a Deus por mim, missionária. E eu oro, eu busco, mas você não acredita, você tem que acreditar. Você fala assim, eu preciso de emprego, mas você tem que acreditar que esse emprego vai chegar, sabe? O que eu ensino sempre às pessoas quando me pedem oração por alguma causa, eu falo para as pessoas em particular, assim, conversando, eu explico, você tem que visualizar já essa vitória. Isso é fé. Você precisa acreditar que ela vai acontecer, a situação vai acontecer. Quando você, por exemplo, você presta um concurso numa empresa séria para o estado, município, aí você passou o primeiro, segundo lugar, não importa, tem 20 vagas, você passou em 4º lugar, 15º, você está dentro dos principais, dos escolhidos, né, os melhores. Aí você tem certeza que você vai entrar, você já começa a divulgar para todo mundo que você passou, porque você sabe que é uma empresa séria. A mesma coisa é Deus, Jesus, Ele é sério, com Ele não tem sombra de variação, com Ele não há dúvidas se você vai conseguir ou não. O que falta, o que Deus pede de nós é só que nós acreditemos. Não tem aquele negócio, será? Sabe? E aí eu quero ler uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração, me fez lembrar quando Laura Moreno cantou
cantava esse louvor em Êxodo capítulo 14, muitos conhecem Êxodo 14, que diz assim: disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar, e acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E lá no versículo 14, olha como Deus fala para Moisés: e o Senhor lutará por vocês. 13, Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante ou que marchem. O Senhor está falando para você. Olha, primeiro, eu li o versículo primeiro para você entender que era uma ordem de Deus, uma ordenança divina. Porque você não pode querer ter uma vitória, uma solução, por exemplo. Você não pode pedir a Deus que entregue para você o marido da vizinha, porque o marido é dela. Então Deus não vai fazer isso. Deus não trabalha com essas coisas. Você não pode querer, por exemplo, pedir para Deus: Senhor, eu quero aquele carro do vizinho porque eu achei bonito. Oh Deus, Senhor, me responde, dá para mim. Ele não vai fazer isso, sabe? Ou seja, Deus, ele trabalha com justiça. Se você tem direitos, muitas pessoas me pedem oração. Uma pessoa está presa, por exemplo, foi presa injustamente. Aí a resposta que eu dou exatamente se você tem certeza que foi injustamente, vamos perguntar para Deus, vamos orar a Deus. Se foi injustamente, Deus vai entrar nessa causa e liberar essa pessoa. Porque só quem sabe a verdade é Deus, porque às vezes nem o próprio familiar sabe a verdade. A pessoa que está presa mantém oculto, não conta a verdade. Então o que eu quero que você entenda é que Deus é justo. Se você errou, você tem que pagar. Mas o Senhor perdoa? Perdoa. Então não tem mais jeito para o preso? Tem jeito, ele aceita Jesus, mas ele tem que ser preso, ele tem que pagar o que ele deve para a sociedade, para a justiça. Ele tem que demonstrar que ele quer mudança. A mesma coisa, você vivia na vida errada, de alguma forma, você sabe, todo mundo sabe o que é errado, o que é certo. Aí você fazia coisas erradas. Agora eu quero a ajuda de Deus. O que você tem para mudar? A primeira coisa que você tem que fazer? Começar a mudar a atitude. O Senhor está falando assim: eu vou te abençoar se tu me obedecer. Deuteronômio capítulo 28. O Senhor fala: todas essas bênçãos, diz lá, te alcançarão se você obedecer o que eu mando hoje. Ou seja, ler a Bíblia, praticar o que está escrito nela, ou pelo menos tentar, porque às vezes a pessoa fala assim: mas a gente não consegue praticar tudo que está na Bíblia. Realmente, ninguém é perfeito, mas a gente luta para a perfeição. O que nós estamos vivendo nesse mundo? Nós estamos vivendo, tentando renunciar nossas vontades e aceitar a vontade de Deus. Quando você diz não para um vício, você está renunciando às suas vontades e dizendo sim para o seu corpo e também para Deus, quando é por causa de uma religião ou de uma igreja que você entrou, alguém que te aconselhou, ou pela família, porque você quer ver sua família bem. Eu não vou beber mais, eu não vou cheirar, não vou me drogar, porque eu estou fazendo pela minha família, ou por Deus, porque Deus tocou no meu coração. Aí você está renunciando a si mesmo, renunciando-se a si mesmo e dizendo não para você e sim para a vitória, para o seu novo tempo, para a sua nova história. Aí Deus está falando: olha, o Senhor falou para o povo de Israel: dê meia volta, ou seja, para de andar por esse caminho que não vai dar certo, não siga por esse caminho, porque aí você não vai chegar onde eu quero que você chegue. Deus está falando nessa manhã para você. Você tem que obedecer, ouça a voz do Senhor, obedeça, larga tudo, para de seguir caminhos, amizades, pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão te levar a vitória nenhuma, que não vão te levar a alvo nenhum bom. O seu foco tem que ser vitória, Cristo. Porque muitas pessoas falam assim: mas para mim não dá, eu não consigo, porque tantos outros conseguem. Alguns colocam assim: porque eu fui criado no meio das drogas, eu fui criado no alto do morro. Eu também fui, Deise França, fui criada, nascida e criada no morro do Rio de Janeiro, e nem por isso eu me entreguei para a vida errada, porque eu tinha certeza, e tenho certeza, porque eu conheci Jesus, eu tinha 11 anos de idade. Dali então, antes disso mesmo, minha mãe me criou dizendo: não faça coisa errada. Então já
eu já tinha em mente o que era certo, o que era errado. E quando eu conheci Jesus, mais ainda, ele me trouxe a consciência de todos os meus pecados, apesar dos 11 anos de idade. E até hoje, quase 50 anos, eu o sirvo sem vacilar, sem voltar atrás. E quando nos meus 11 anos que eu o conheci, reconheci como Salvador, eu resolvi voltar atrás daquele caminho que eu estava seguindo, um caminho de vida que para mim parecia, sabe, com 11 anos de idade, você fala, 11 anos, era criança, você não tem ideia. Eu já frequentava bailes, carnaval eram 4 dias, de dia e de noite. Minha mãe nos criou assim, vocês têm que ter responsabilidade. Nos criou com consciência, com sabedoria, né? Mas ela não era evangélica, então você sabe como é que é. O mundo nos dá liberdade, certas liberdades. E como criada no Rio de Janeiro, eu tinha minha liberdade de ir e vir, porque vocês sabem bem que às vezes a mãe fala, meu filho não faz coisa errada, não faz isso, não faz aquilo. Você não sabe, você não anda com seu filho, só quem sabe é Deus. E eu fui livre, eu liberta de muitas situações que poderiam me destruir, mas eu também sempre tive a consciência, uma coisa que eu sempre pensava assim, eu tenho que honrar minha mãe. Eu sempre pensei isso quando criança. É uma coisa interessante que eu nunca falei, agora me veio à memória, me lembrei que eu falava assim, eu tenho que honrar minha mãe. Minha mãe, ela acredita em mim, ela espera que eu não faça coisa errada, então eu não vou fazer. E depois que eu conheci Jesus, Jesus se apresentou como pai para mim. Eu tinha 11 anos, meu pai nem minha mãe não serviu o Senhor, então eu sempre falava assim, Jesus, ele está confiando em mim. E o Senhor Jesus sempre falava comigo nas madrugadas, aparecia para mim, eu vi muitos anjos, e eles diziam para mim, olha, o Senhor conta contigo, Deise. Coisa linda, né? Então eu quero falar para você que está me ouvindo agora, o Senhor conta com você. E ele está dizendo, você está com medo de quê? Por causa do desemprego, por causa da crise, por causa disso, por causa daquilo. O Senhor está falando para você, se você entregar sua vida para mim, você vai ver, eu vou tomar as rédeas da situação, e desespero nunca mais, porque não é, eu estou dizendo que a gente não passa por crise porque somos evangélicos, nós não passamos por falta de emprego porque somos evangélicos, nada disso. Eu coloquei um post lá no Facebook e no meu grupo, você pode entrar lá, grupo Missionária Deise França, e para 3 dias de oração que eu estarei fazendo para o povo, porque Deus me ordenou fazer, não é porque eu gosto, irmão, ficar lá, agora, nesse momento, tem mais de quase 10 mil pessoas, 10 mil nomes para eu ler, orar, e eu estou clamando, buscando. Aí você fala assim, é legal isso aí. Não é diversão nenhuma, é batalha. Tem vidas que o diabo briga comigo, bate de frente, falando, você não pode orar pelo fulano, pessoas que eu nunca vi, nem nunca toquei. Mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei, tem essas pessoas, muitas das vezes, são servos de Deus, na maioria, e estão desesperadas. Mas eu digo para você, sabe por que mais eu estou orando? Não só pela solução do problema, mas para que Deus acalme essas mães que os filhos estão desempregados, nas drogas, para que Deus dê a certeza para elas que Ele é Salvador e que a vida deles vai mudar se elas crerem. Mães que podem clamar e ver resultados. Pais, olha, homens que estão desempregados, mas que Deus, Ele é Deus que sustenta você no deserto. Lá, se eu não me engano, é Salmo 49, diz assim, se eu não me engano, versículo 19. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É uma pergunta, o povo de Israel pergunta, será que Deus, no meio da crise, tem como preparar um banquete, sabe? E Deus prepara banquete no deserto para você. Você fala, mas eu vou ficar desempregado. E se Deus quiser mostrar para você um milagre no meio desse desemprego? E se Deus quiser se revelar a você no meio desse desemprego, de maneira sobrenatural? Você que sempre falou, eu quero ter uma experiência com Deus. E que se Deus quiser te fazer ter essa experiência agora? E eu já vivi tantas delas, quantas das vezes eu já orei, eu já clamei, eu já falei aqui nesse microfone do pastor Marcos, lá no Rio de Janeiro, meu amigo, e que muitas das vezes eu orava, são poucas pessoas que dão ouvidos a Deus, né, para socorrer aos servos de Deus. Por isso eu sinto muito o pastor Marcos, porque Deus sempre tocava ele, sabia que ele era mais sensível. E eu me lembro, quantas das vezes ele chegava com um carrinho, ele tinha um fusquinha cheio de compras. Hoje ele tem um carrão, né, Marcos? Deus abençoe, meu amigo. Mas olha, tinha um fusquinha e enchia de compras e levava aquelas compras, e meus filhos faziam aquela festa. Não era todo dia, toda hora que eu clamava, não, mas quando apertava, diferença às vezes de meses, mas eu clamava, Senhor, misericórdia, eu preciso de ajuda. E Deus fazia aquela experiência. Às vezes meus filhos oravam pequenininhos, e eu conto sempre testemunho.
A gente já até orou por bujão de gás que estava vazio, não tinha dinheiro, não tinha como comprar gás. Eu estava cozinhando no álcool. E eu falei assim, eu não aguento. Eu chamei as crianças, então, pequenas, bem pequenos na época, e eu comecei a clamar ao Senhor, mandei eles botar a mãozinha no bujão e nós começamos a clamar. E você creia, pode acreditar, não foi uma vez nem duas que eu fiz isso, porque não tinha saída. E o Senhor encheu o bujão de gás. E da primeira vez eu notei, e comecei a notar, prestar atenção, das outras vezes também, que o gás durou 3, 4 meses, aquele gás que o Senhor supriu dentro daquele bujão, que não havia jeito. Mas o nosso Deus, Ele é Deus que Ele sempre dá jeito. O impossível para Deus, Ele faz possível. O teu impossível para Ele é nada. E eu quero dizer para você que você pode viver um milagre de Deus hoje. Não importa o que você está passando. Não fica desesperado. Acalme-se. Tome cuidado com o que você fala. Então, não espragueje. Não amaldiçoe Deus. Sabe? O povo do Vale do Paraíba usa a expressão xingar, né? Xingar, ou seja, falar mal ou destratar em palavras. Então você não pode, não xingue Deus, não fala que Deus esqueceu de mim. Ele nunca esqueceu de você. Ele tem um cuidado contigo, né, Joe? O nosso Deus é um Deus que sempre cuida, não é verdade? Acho que é difícil para as pessoas terem esse conceito de Deus. A gente fala de Deus, às vezes você nunca teve essa experiência de conversar com Deus, mas é basicamente isso. Quando nós dissemos para você conversar, é uma conversa com Deus. Não é para você fazer uma mega oração, não é para você fazer um mega circo, não é nada disso. É apenas uma conversa. Mas o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas esperam um grande momento, esperam uma grande chance para falar com Deus. Esse grande momento não existe. O momento para você falar com Deus é agora. O jeito certo de você falar com Deus é do seu jeito. Você não precisa fazer uma mega oração, fazer como as pessoas ensinam, que você tem que fazer todo um ritual para chegar até Deus, não sei o quê. Não, você não precisa nada disso. Você só precisa falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso falar com você. Você pode falar comigo? E Ele vai te ouvir, vai te responder. Exatamente, é isso que eu falei para uma pessoa que me procurou. Ela falou, eu preciso de ouvir Deus. Eu falei, é só você procurá-lo. Ouça a voz dele, ouça. Peça, Senhor, fala comigo. Abra o Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. Fala comigo, Senhor. Me dê uma resposta. Eu preciso de resposta. Eu preciso de solução para essa causa. E a Bíblia fala no livro de Isaías, assim, o Senhor fala assim, senta comigo, explique a sua situação. Por que eu tenho que te dar vitória? Entendeu? Por que eu tenho que resolver esse problema teu? É tipo assim, é igual você tá no show de calouros e você tem que explicar o porquê que você quer ganhar, por que você tem mais direito do que o outro, sabe? É como um pai, então você tem que sentar e falar, pai, eu preciso dessa solução, dessa resposta, dessa solução desse problema, por causa disso. Senhor, não é vaidade, não é nada, é necessidade. De repente um carro, você fala, para muitos isso é vaidade, mas para você é necessidade. De repente você mora num lugar que não tem acesso de condução nenhuma e você precisa de um carro. Aí você vai explicar isso para o Senhor, eu preciso tirar minha carta. Senhor, eu não posso perder esse emprego por causa disso. Eu não tenho onde tirar mais, sabe? E você tem que se explicar para Deus. Não é aquele negócio automático. O Senhor, Ele quer um relacionamento com você. Relacionamento inclui diálogo, conversa, abraços, lágrimas, sabe? Intimidade. E o Senhor precisa manter esse relacionamento com você. Eu posso orar por você, então? Pai amado, Pai bendito, eu abençoo essa vida agora, que está pedindo e crê num novo relacionamento, Senhor, contigo. E ela precisa, e ela quer, ela aceita. Pai, flua dentro dela, fala com ela, Senhor, ministra no coração dela, Espírito Santo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu estou indo embora, mas amanhã eu volto. Amanhã não, segunda-feira. Eu volto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau. Sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, eu vou beber água, eu vou comer do pão, eu vou seguir